Aí a CIA de Teatro Giovanni Cia, eles têm uma peça chamada Jardim do Inimigo. E lá ele comentando sobre casamento, né? Isso aqui serve para homem e para mulher. A mulher, o homem chega todo alegre, né? Projetando, hoje eu vou ter aquele momento especial com o meu esposo, com a minha esposa. Abre os braços, quando o companheiro vira, parece um King Kong. Amor, a mulher Pior que cebola, pior que cebola. Até pensa que lobisomem existe, né? Talvez lobisomem veio disso aí, né? Gente que não se cuida, né? Fazendo uma análise do que o Luciano está falando, é salutar tanto o solteiro quanto o casado se cuidarem. Porque nós abordamos, né, na live passada, retrasada, né, que a ordem primeiro momento, o princípio do casamento foi abordado na consciência, depois do lado material. Primeiro você se estrutura, você amadurece, você se desenvolve. E aí você enganja em um projeto, em uma projeção na sua vida. Tá? Ou seja, também podemos compreender a falha de muitos casamentos e por que o conceito de casamento está tão abalado nesse tempo. Por quê? Se prepara no solteirismo, namora, né? Se prepara. Quando casa, deixa de se aprimorar, deixa de se desenvolver, deixa de melhorar. Eu acho interessante que lá em Gênesis 1, parece que é 28 ou é 27, quando Deus diz assim, olha, crescei, ele não parou. Ele diz, crescei, multiplicai-vos, sujeitai a terra, dominai, ou seja, uma continuidade de atos. E certas pessoas, elas enganjam no relacionamento e hoje está tão terrível que não precisa nem casar para deixar de se despreparar. Basta ter um certo tempo de relacionamento. Por isso, as ficações, um fica com o outro. Olha, todo solteiro, ele passa, principalmente cristão, não tem jeito, passa com lutas na carne. Paulo mesmo ele falou, olha, eu tenho espinho na minha carne. Ali tem 3 vertentes teológicas sobre aquilo ali. E uma delas fala das questões, né, de desejos carnais que ali estavam em Paulo. E Paulo, ele nos alerta, olha, tem os desejos da carne, a concupiscência da carne. A palavra concupiscência do grego é epititeme, que significa desejo ardente, ou seja, que te impulsiona, que te força, que te leva a algo. Tá? Ou seja, então se nós analisarmos, todos nós, enquanto estivermos aqui nessa carne, os desejos carnais, todos estão aqui ainda. O que nos ajuda a resistir é aquilo que Paulo comenta, né, em Gálatas 5, versículo 16, diz que a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que nós não venhamos fazer aquilo que nós queremos, ou seja, não fazemos a nossa vontade. Em Romanos 7, Paulo ele vai alertar, ele vai dizer, olha, eu estou enfrentando uma guerra, eu vejo nos meus membros uma guerra, no meu corpo uma guerra. Né? Quando eu faço o que eu quero, eu estou fazendo o que eu não quero. Quando eu faço o que eu não quero, eu faço o que eu quero. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus ao meu Senhor Jesus Cristo, que com entendimento eu sirvo a lei do meu Deus, mas a minha carne quer servir a lei do pecado. Com entendimento que se serve a Deus. Vai em Oséias 6,6, lá diz assim, olha, eu quero misericórdia e não sacrifício. E eu quero conhecimento de Deus, mais do que todos os sacrifícios que foram feitos na terra. Ou seja, Deus quer que se compreenda, que se entenda a profundeza dele. Aí nós encontramos a solução para o problema dos solteiros e para o problema dos casados. Conhecer a Deus, conhecimento de Deus. E como se conhece a Deus? Pela Bíblia Sagrada. Algumas pessoas desconsideram a Bíblia Sagrada, mas deixa eu te dizer uma coisa. Aristóteles, Sócrates e Platão são mencionados na faculdade com toda a autoridade de conhecimento de ciência filosófica. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum livro original que eles escreveram? Não tem. O que você tem são cópias dos originais que são utilizados, são comparados e são utilizados para produzir os livros deles nessa forma contemporânea. A Bíblia Sagrada também não tem os originais, tem a cópia dos originais. Mas deixa eu te dizer, sabe o que leva um livro a ser produzido desses antigos?
é a veracidade dele. E a veracidade é medida pelas cópias dos originais. De Sócrates, Aristóteles e Platão, eu vou colocar aqui, no soma, juntos os três, eu não sei se dá 20 cópias dos originais. Pode falar. A Bíblia, ela tem mais, só o Antigo Testamento, tem mais de 6... Quem foi parou? Pode continuar. Aí, agora só a Bíblia tem mais de 6.000 cópias dos originais do Antigo Testamento. Só o Antigo Testamento. A Bíblia é o livro mais bem atestado do mundo. Veraz. Fatos históricos aqui narrados são todos comprovados pela arqueologia. Ou seja, a Bíblia, ela é verdadeira e é o livro de Deus na história dos homens, ensinando os homens e as mulheres como devem viver para melhor viver. Ó, quando eu fui casar com a Andréa, deixa eu te dizer bem que um negócio. Tu quer saber se o cara, ele quer ser comprometido contigo, garoto, se ele não vai brincar com o teu sentimento? Porque, eu vou falar a verdade. Ô, senhorita, sabia que tem muitos homens que só querem lhe usar. Quer ter aquela relação, quer desfrutar de você, depois te toca o pé, ou então, quando tá com você, tá comentando com os amigos o que fez com você, o que você faz, e aí a sua imagem fica lá fora, a sua honra fica tirada. Aí é onde entra. Será que um pai e a mãe criam uma filha para isso? Outras acabam, de tantas desilusões e de tanto ser usadas, elas acabam caindo no mundo da pornografia, atrizes pornôs. E quando você vai ler histórias de pessoas que evangelizaram esse tipo de pessoas, ou pessoas que saíram de lá por isso, elas falam que são muito maltratadas. O vazio na alma é intenso. O sentimento de desvalor é muito grande. Tá? O homem não. O homem, ele é uma satisfação carnal. Mas depois que acabou ali aqueles 5 minutos, aquela hora, aquelas 2 horas ali, a pessoa pensa, o que está fazendo na vida? Tá? Então, tudo demais, tudo em excesso, exceto a oração, leitura bíblica e dedicação a Deus, tudo isso em excesso é tremendamente prejudicial ao ser humano. Tá? Quer saber se o camarada ele quer te valorizar, senhorita? E quer saber, o homem, se você está sendo homem de verdade? Quero ver, a tua filha, é a tua filhinha. Você não pensa, mas você pode ter uma filha. Você quer que tratem a tua filha do jeito que tu tem tratado as filhas dos outros? Mulher, deixa eu te dizer um negócio. Quer saber se o cara quer te valorizar mesmo? Fala para ele conversar com teu pai, com a tua mãe. Ou analisa, dá um tempo sem beijar e sem abraçar, para ver se ele vai lá continuar o relacionamento contigo e pedir pro teu pai e tua mãe. Essa aqui, conversei com ela, se queria namorar comigo. Mas a primeira coisa que eu perguntei foi, o que o teu pai e a tua mãe pensam sobre você ter um relacionamento agora? Não sabia. Então para quem que eu vou? Eu vou lá no pai e vou lá na mãe. Antes de qualquer proximidade com a senhorita aqui, que é a minha muito digníssima esposa, né, que tá aqui me olhando, eu fui lá no pai dela, na mãe dela, e perguntei, você aceita eu namorar com sua filha? Primeira coisa. Segunda, livros. Comprei livros teóricos e sobre praticidade, né? Que é o da Elaine Cruz, né? Que ela é conselheira amorosa, conselheira familiar internacional. Né? Esse livro dela, pela CPAD, publicado. Né? Então eu e ela, nós fomos estudar, nós fomos adquirir conhecimento para casar, fomos ver o que a Bíblia diz. E nessa live nós estamos falando sobre princípios, né, do casamento, princípios do casamento. O princípio é um entendimento, uma máxima, ou seja, uma expressão, um entendimento firme e sólido e que não muda, princípio, que norteia, que dirige todas as áreas do conhecimento. Tá? Ou seja, você vai na biologia, a biologia tem princípios. Você vai na física, a física tem princípios. Né? Você vai no português, o português tem princípios. Você vai no direito, o direito tem princípios. Então, toda aquela orientação, aquele conhecimento que norteia, que direciona uma área do conhecimento é princípio. Nós falamos sobre o casamento ele também tem princípios, ou seja, aquilo que vai nortear a área do casamento, aquilo que vai direcionar. E quando nós falamos aqui, o conhecimento de Deus é que orienta o ser humano, o conhecimento de Deus é que faz com que o ser humano se torne agradável a Deus, e aquela pessoa também se agrade de Deus, é o conhecimento que vai ajudar o solteiro e também o casado. Nós queremos falar aqui sobre os princípios do casamento. E eu vou ser bem sucinto.
O primeiro princípio do casamento você vai encontrar bem expresso em Mateus, capítulo 19, e o versículo de número 4, é o 4 ou 5, onde Jesus vai se expressar, ela vai dizer, olha, vocês não ouviram que desde o princípio o Criador, o Rachim, ele tem falado para vocês? Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ou seja, o princípio da unicidade. Meu amigo, você casou, você vai casar. Minha amiga, você casou, você vai casar. Entenda, agora não é só a sua vidinha que você está responsável, principalmente mais o homem. Nós vamos entrar agora em uns dois outros princípios. Você agora é responsável pela felicidade, pela prosperidade, certo? Pelo crescimento e o desenvolvimento da outra pessoa que está junto contigo. Tem até uma frase, se você estiver aí dentro de uma canoa, e uma pessoa pesar mais, balançar mais para um lado, vocês vão cair no rio, vocês vão cair no mar, vocês vão cair do barco de vocês. Por quê? Porque um está carregando mais o peso que o outro. Inclusive, isso aí, essa questão da unicidade, ou seja, um corroborando com o outro, um responsável pelo outro, ou seja, esse entendimento que agora você não vive mais só para você, você agora vive para sua esposa. Tanto que Paulo em 1 Coríntios 7 ele vai dizer, olha, o homem, ou o casado, seja a mulher, seja o homem, ele agora vai cuidar de como há de agradar a sua mulher, de como há de agradar o seu homem, Ou seja, a mulher agradar o homem agradar a mulher. Vão cuidar disso. Ou seja, agora tem outra pessoa junto de você. Você não está mais solteiro, meu amigo. Pensa, raciocina, entende nisso daí. E a Elaine Cruz, ela traz no livro dele, no livro dela, os 3 pilares do casamento. Sócios, amigos e amados. E concernente à unicidade, nós podemos dizer isso aí. A unicidade trata disso. O casal é sócio. Por quê? Por que é sócio? Porque agora os dois vão arcar com o desenvolvimento desse relacionamento e das atividades que circundam, sejam de trabalho, laborativas, seja a vida profissional, seja a vida familiar, porque casamento, família é diferente, na outra live nós estamos lá especificando o que é, Ou seja, então, sócios, os dois carregam o peso do relacionamento que tem. Amigos, porque, ei, minha queridinha, para de ficar divulgando a vida de casal que você tem com a tua amiga, com teus parentes. Quem é para ser teu confidente é o teu marido. Homem, raciocina, abre a tua mente, ó abençoado. Se a tua mulher não puder conversar contigo, ô ignorante, ô burrão aí que dá coice, tua mulher não puder falar contigo, ela vai falar para outras pessoas a tua intimidade, ela vai pedir conselho para outras pessoas. E geralmente quase sempre amigo de mulher casada é mulher solteira. E aí as informações, aí os conselhos serão de uma solteira para uma casada, dá certo? Abre a mente, meu amigo. Você é amigo da tua esposa e a tua esposa é para ser teu amigo. Se não vivem como amigos, como é que vocês vão querer continuar esse relacionamento? Sócios, amigos, confidentes um do outro. Sócios, amigos e amados. Ei, ô abençoado, em vez de tu ficar olhando na roupa sensual e bonita da outra mulher, por que tu não veste direito a tua mulher? Para de gastar cachaça com essa tua pinga. Reclama dos crentes que dá 10% de dízimo e deixa 90% lá no bar. Essa frase é muito bonita, é muito expressiva, Deixa de gastar com sua mulher para gastar com as prostitutas, para gastar... Rapaz, é engraçado, É hipocrisia. Cara, gasta na tua mulher, investe na tua mulher, para ela ir no cabeleireiro mesmo, para ela fazer alguma coisa na pele, para a questão de saúde dela, compra máquina de exercício para dentro de casa, cara. Raciocina, meu amigo. A outra lá você vai ter que ficar conquistando, vai tomar um pé, vai gerar problema na tua vida. Analisa a vida de muitos homens que deixaram o seu primeiro casamento, não valorizaram, passaram por duras coisas na vida. Então a Bíblia te recomenda para você evitar esses prejuízos na tua vida, evitar esses percalços na tua vida. Te orienta hoje, você vai ter a tua mulher limpinha, arrumadinha na tua casa. Sabe por que que às vezes também a tua mulher, às vezes vai valorizar mais o outro homem lá fora? Tu tá se cuidando, camarada? Hein? E tu cumpre os teus deveres de casado dentro de casa, hein? Tu tá dando assistência dentro da tua casa ou tu tá deixando de desejar? Ei, dar assistência, relacionamento entre o homem e a mulher na área sexual, deixa eu te falar. Será que você está só se satisfazendo ou está satisfazendo a tua mulher também, camarada? Um certo obreiro, há muitos anos atrás, ele foi visitar com outro obreiro, um casal,
E lá, ele ficou lá fora, né? Porque ele era solteiro e o casal lá conversando com o pastor. Com um pouco, ele escutou o pastor bem alto, gritando, dizendo assim: satisfaz a tua mulher, homem! Camarada, satisfaz a tua mulher, cara. Você não sabe como é isso? Moço, tem coisa demais. Deixa eu interromper assim, o solteiro não pode fazer e quer fazer. O casado que pode fazer, deixa de fazer. Rapaz, o ser humano é complicado mesmo, né? Mulher também aprenda a satisfazer vez ou outra o teu marido. A Bíblia diz, ainda dentro desse tema da unicidade aí, do princípio da unicidade, 1 Coríntios 7 aponta: o corpo do homem não é mais dele, mas da mulher. E o corpo da mulher é do homem. Ou seja, mutualidade. A liberdade sexual do casal, eu lendo John Piper, né, um grande expositor para os jovens na área sexual e também para os casais na área sexual, questionaram ele sobre a questão das modalidades de relacionamento sexual que o casal pode ter, né? Se é lícito, se é pecado, isso ou aquilo. Eu achei muito interessante o que ele abordou, e ele utilizou 1 Coríntios 7, essa parte, ou seja, mutualidade. O homem e a mulher concordam. Segundo ponto que ele apresentou, é natural isso? Não pode deixar o uso natural do homem e da mulher. Então eu não vou aprofundar bastante, porque isso aqui é bem profundo, né? Tem muitas coisas que a gente pode tratar isso aí. Tem o livro de Cantares, que traz algumas instruções, o livro de Eclesiastes traz algumas instruções. Então eu não vou entrar mais ao princípio da unicidade. Amados, desfrute da sua mulher, mulher desfrute do seu homem. Eu acho lindo. Salomão lá em Cantares, ele diz: olha, a minha mulher, o umbigo dela é uma fonte, né? Uma taça de vinho. Ou seja, onde eu tiro meu prazer, minha satisfação. Olha que coisa linda, ele comparando aí com algo que satisfaz, algo agradável, traz saúde e tudo mais, né? Então, primeiro princípio do casamento, unicidade. Segundo princípio do casamento, que está acoplado ao terceiro, que são responsabilidades. Vamos analisar lá em Efésios capítulo 5, versículo 22. Mulheres, sede sujeitas a vosso próprio marido, como ao Senhor. Ou seja, semelhante ao Senhor. Depois a Bíblia, em seguida, vai explicar por que a mulher tem que sujeitar o marido semelhante ao Senhor. É reciprocidade, beleza. A mulher ser sujeita não significa ficar debaixo do pé. Hoje o movimento feminista, muitas mulheres, elas não aceitam essa questão do homem ser o cabeça da casa, porque foi desvirtuado o sentido dessa palavra. O homem ser o cabeça da casa não significa a mulher estar debaixo do pé dele. Ele poder raiar com a mulher, gritar, dar ordem. Não é isso. Ser sujeita ao marido significa ser responsável com ele. Ou seja, se o meu marido, vou apresentar dois casos, ele é o provedor da casa, eu vou respeitar ele como tal, porque ele está me considerando a ponto de me manter. Isso eu estou falando do homem responsável. O homem que investe na sua casa para crescer a sua casa. O homem que investe na sua mulher, tipo o que eu falei agorinha, né? Investe nas roupas da sua mulher ficar bonita, ficar ajeitada, casar. O homem responsável. Hoje eu vi uma palestra do pastor Claudio Duarte, questionar ele se ele era feminista, porque ele fala muito do homem, tal. Ele falou: olha, eu falo muito porque é o seguinte, eu pressuponho que uma mulher amada, ela respeita o seu marido. Uma mulher que é amada, de verdade. Não é que ela vai dizer: eu te amo. Na cama, eu te amo na cama. Você é meu amorzinho. Não é isso que eu estou falando. Atitudes práticas, porque o amor ele tem a ver com a consciência. 1 Coríntios 13 trata disso. A live passada nós falamos sobre isso, novamente eu repito, consciência, casamento começa na consciência. Então a questão do homem, ele tem que respeitar a sua mulher. E a mulher respeitar o seu homem. Ou seja, cuidar dele direito, cuidar dele na saúde de verdade, cuidar dele nas decepções dele, entender ele no momento que ele está frustrado, no momento que ele está contrariado, entender, compreensiva. É isso que é ser sujeito, como ao Senhor. O crente, seja na bonança ou seja nos problemas, ele tem que estar sujeito ao seu Deus. Seja quando ele peca ou seja quando ele está totalmente santificado. Ele, todo o tempo, ele tem que procurar ficar respeitando o seu Deus. Por isso que a mulher, sujeita ao marido, como é sujeita ao Senhor. Em todo o tempo está ao lado do marido. Em todo o tempo compreende o marido. Tem muitas mulheres, o que acontece também? É o outro lado.
O marido às vezes perde o emprego e a mulher é a única que está trabalhando dentro da casa, sustentando. O marido sustenta a mulher 10 anos. A mulher começa a sustentar o marido 1 ano, já começa a reclamar. Isso aí não é se sujeitar. Isso aí não é respeitar o marido. Considera o que o teu marido está fazendo. Respeita o trabalho que o teu marido deixou. Porque se às vezes a mulher só está estruturada hoje, só está com a faculdade hoje, o marido ajudou. E aquele ponto quando o marido trabalha e a mulher também trabalha. É a mesma coisa do crente. Jesus ele pegou e falou, olha, se vocês cuidam que estão fazendo alguma coisa, se chamem de servos inúteis. Porque é o mínimo que vocês estão fazendo. E nem o que foi pedido às vezes você não está fazendo. Então, mulher, respeite o seu marido, mesmo que você esteja trabalhando. Considere ele o viril da casa. Ele é para ser o protetor da casa. Ele é que é para ser responsável pela honra da mulher, pela honra dos filhos. Vai deixar um nome, uma história para a mulher e para os filhos. Segundo princípio, a submissão da mulher. Agora vem o terceiro princípio, que é o do homem. Nós vamos lá em Efésios capítulo 5 e o versículo 25. Homens, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por que a mulher tem que ser submissa na questão de respeitar o marido, considerar o marido, não dá batendo boca com o marido, considerar o marido que trabalha, respeitar ele em todo o tempo, mesmo que trabalhe, porque a função do homem não é só ser o protetor da casa. A função do homem, de verdade, é se precisar morrer pela mulher, ele morre pela mulher. É a ordenança bíblica. Por isso que Deus concede essa abrangência para o homem e mulher, ser submissa aos maridos. Porque os maridos têm que amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou, deu a vida por ela. Aquilo que for necessário para fazer a tua mulher ficar bem, você vai fazer. Se tiver que gastar o patrimônio todo, faça. Se tiver que entregar a vida, entregue. É a ordenança bíblica. O homem de verdade é esse. Agora tem uns meia boca aí, meia boca furada aí, que diz que é homem só porque pega muitas e não sei o quê. Ei, pega muitos, beleza. E de quantas você melhorou a vida? O que você acrescentou na vida delas? Para mim isso não é um homem, para mim isso é um filho. Porque o filho é que fica sendo criado pelo pai e da mãe, fica recebendo aí as vantagens do pai e da mãe, recebendo. Então essa mulher não está sendo uma mulher para esse homem, e esse homem não está sendo um homem para essa mulher. Essa mulher está sendo a mãe. E esse homem está sendo um menino mal criado. É bonitão, bonitão. Quem é que vai cuidar de ti quando tu tiver nos teus 70, 80 anos? E aí, teus 60 anos, 50 anos, tu cair doente aí, quem é? Teus amigos vão te cuidar? Teus amigos vão estar do teu lado quando você precisar? Quando você cometer um erro terrível? Ó, você vai na cadeia feminina, vê quantos homens estão fazendo fila para entrar lá, para poder visitar as mulheres. Agora vai numa cadeia masculina e vê o tanto de mães, esposas e irmãs que estão lá visitando os camaradas. Fizeram tudo errado na vida. Não é os amigos que estão indo lá visitar, não. É as mães, é as esposas, é as filhas e é as irmãs que estão lá fazendo fila, na cadeia lá, passando vexame e tudo mais, desconforto para ir lá visitar os camaradas. Ei, aprenda a valorizar a tua mulher, dê a vida pela tua mulher. Talvez o casamento hoje, e eu tenho certeza que é isso, não tem funcionado muito porque tem faltado entendimento. O homem acha que o entendimento é a razão dele, é a forma que ele pensa de viver. A mulher pensa que a forma dela viver é que é a razão. Os dois separados já estão quebrando o primeiro princípio. Segundo princípio, a mulher não quer suportar seu marido, a mulher não quer respeitar seu marido, já quebrou o segundo princípio. Terceiro, o homem não quer abrir uma exceção de nada para sua esposa. O homem não quer se sujeitar e entender que ele é o vaso mais forte. E a recomendação de Pedro é, maridos, deem preferência às vossas mulheres como vasos mais fracos, mais frágeis. Ou seja, então esses são os 3 princípios do casamento. Nós vamos abordar biblicamente, tem mais princípios. Nosso interesse é que você entenda isso, você seja abençoado por Deus no teu relacionamento solteiro, viu? Passa a tua dificuldade, passa os teus problemas e vença em Cristo Jesus, viu? Passa do outro lado, saia. Ei, se você teve um problema com a sua namorada, alguma coisa aconteceu, houve uma queda, eu quero te dizer um negócio aqui, meu camarada. A Bíblia não acabou para você e nem Cristo vai te desprezar. Às vezes a questão religiosa te joga fora, mas Cristo não te joga fora, meu amigo. Às vezes você cometeu todos os erros sexuais da tua vida, mulher, homem. Eu quero te dizer um negócio, que eu estou com a tua responsabilidade, com a tua posição. A Bíblia vai falar lá em Êxodo, ela vai apontar o seguinte, olha, quando uma mulher for repudiada por um homem e ela se unir a outro, tiver relação sexual, não pode mais voltar para o outro. Por quê? Porque olha só o que chancela o casamento, é a relação sexual.
Ou seja, ei camarada do fica-fica, ei mulher do fica-fica, ei, quantos adultérios você já não cometeu? Ei, mesmo sendo sem estar casado, no papelzinho bonitinho, sem ter feito a festinha lá na igreja. Quantos adultérios você não cometeu? E quantas vezes, Êxodo 20, não adulterarás, te reprovou e está dizendo que você é condenável diante de Deus? É só em Cristo Jesus que nós temos a solução para a nossa vida, e a vida verdadeira, e a comunhão com Deus, e uma esperança. É com Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Então eu quero te dizer, ei solteiro, não importa, eu quero te dizer, cumpra o que a Bíblia te diz. Una-se a tua mulher, aquela com que você teve a relação, agora por último. Una-se, seja uma só carne. Mulher, respeite o teu marido, respeite aí o teu companheiro. Homem, já vai pensando que você vai ter que dar preferência à tua mulher, que você vai ter que respeitar a tua mulher, que você vai ter que amar ela como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ei, quantas coisas de errado a igreja já não fez durante todo esse tempo de estabelecimento? Mais ou menos 2000 anos. Quantas coisas a igreja não fez? Esse dia eu estava pensando, sabe? Teve uma época que andar de bicicleta era pecado. Teve uma época que assistir televisão era pecado. Quantas pessoas não foram excluídas da comunhão da igreja por causa dessas duas coisas? E eu fiquei pensando esses dias, eu fiquei analisando, nossa, quantas pessoas não foram perdidas por causa de uma doutrina humana? Já pensou? Quantas famílias foram privadas da oportunidade, filhos foram privados de ter pais cristãos por causa disso? Ei, mas mesmo assim Cristo não abandonou a igreja, com todos os erros da igreja, porque Ele é o noivo da igreja, Ele é o exemplo do marido, como tem que agir com a mulher, suportar a mulher. Olha o exemplo, Deus dando exemplo lá em Oséias. Oséias, vai e casa com uma mulher adúltera, uma mulher de prostituições, vai lá e casa com ela. Aí ela pega e abandona Oséias e volta para o prostíbulo. Aí Deus diz, olha, Oséias, vai lá e casa com ela de novo. Traz ela. Por último, ela foi vendida. Deus disse a Oséias, vai lá e paga o preço que for necessário e traz ela de volta, porque ela é tua mulher. E Deus disse, olha, assim é que eu amo a Israel. Literalmente. Agora, alegoricamente, é Cristo dizendo, é assim que eu amo a igreja. E Ele provou isso no altar da cruz do Calvário. Ele foi o Oséias indo no prostíbulo do mundo, pagando alto preço para resgatar a sua noiva, a sua amada, querida, deste mundo mau e perverso. Ei, é assim que Cristo olha para mim e para você. É assim, homem, que você deve olhar para sua mulher. Ei, como a igreja, quantos crentes nunca desistiram do Evangelho? Quantos crentes, mesmo ao fio da espada, não desistiram de Cristo? Quantos crentes, mesmo os pobres, não desistiram de Cristo Jesus, nosso Senhor? Quantos? Esse é o exemplo da noiva, da mulher, da esposa, que não desiste do seu marido e respeita ele, considera ele como seu único. Então que Deus continue abençoando você. Chegamos aqui já na conclusão da nossa live. Deus continue abençoando você, casal. Ei, tem esperança para o teu casamento, viu? Deus ainda pode operar poderosamente de acordo com os princípios bíblicos que você estará cumprindo dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento. Olha só, a gente está na segunda parte, 4 estudos que a gente separou para estar transmitindo para você. Fim de semana passada, a gente vai